Como é que vocês estão aí, pessoal? Tá todo mundo tranquilo? Todo mundo prontinho para mais uma super aula à distância? Né? Vamos que vamos. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar especificamente, e não só na aula de hoje, né? É daqui forever, né? Nessa cadeira, a gente vai estudar sistemas realimentados, tá? A gente vai focar na aula de hoje no entendimento, né, da realimentação, como que ela consegue, né, digamos assim, fazer o que ela faz, para a gente não ficar só na matemática, mas entender por trás o fluxo de sinais. E no final, no meio para o final da aula, eu vou apresentar para vocês a introdução à teoria do erro em regime permanente, um, que é um conceito bem importante em teoria de controle. Por que ele é importante? Porque eu quero saber se o meu sistema vai ou não vai chegar no valor que eu estipulei para ele chegar. E daí vocês devem estar se perguntando assim, como é que não vai chegar? Né? Vocês vão ver que muitas vezes sistemas de controle eles operam com erro. Tá? Mas já explico daqui a pouquinho. Um sistema de controle ele foi feito para rastrear um sinal de referência ou para rejeitar um sinal de distúrbio. Tá? O que seria o sinal de referência? Num sistema que eu esteja controlando uma caldeira, né? As caldeiras normalmente têm set points de pressão, tem set point de temperatura. Tá? Então, são variáveis que eu quero que tenham um valor, né, desejado. Né? Eu preciso ter, sei lá, 300 graus aqui e não posso mudar aí, não pode sair desse set point. Tá? Esse sinal a gente chama, na teoria de controle, de set point. Porém, existe um outro sinal que é o oposto, né, do que eu desejo. Né, que eu não quero rastrear, eu não quero seguir esse sinal de maneira nenhuma. E esse sinal a gente vai chamar de distúrbio. Tá? Um exemplo clássico é a tensão de alimentação dessas fontezinhas, de qualquer fonte chaveada hoje em dia. Né? Ela pode estar em 127, mas ela pode estar em 220. Né? A saída não pode mudar, mesmo se eu alterar a entrada de 127 para 220. Então, esse sinal, né, que vai ser também uma entrada do sistema de controle, ele recebe o nome de distúrbio, porque ele é uma coisa que eu quero evitar na saída, eu quero mitigar o efeito do distúrbio na saída. Então, é importante a gente analisar aqui que eu tenho dois viés na teoria de controle. Eu tenho o que a gente chama de rastreamento, que é quão bem o meu sistema rastreia um set point, ou uma referência, e eu tenho também a regulação, que me diz quão bem o sistema rejeita, né, os distúrbios, os sinais de distúrbio. E como é que eu estudo esses sinais, né, toda essa dinâmica? Né? Eu vou usar a realimentação básica com duas entradas só. Tá? Embora eu possa ter mais sinais de entrada aqui, como eu vou mostrar para vocês. Né? Nesse sisteminha eu vou colocar o controlador no ramo direto, porque é a estratégia mais comum. Né? E eu vou adicionar um sinal aqui no meio mesmo, bem perdidão, que vai modelar um distúrbio. Um detalhe, tá, pessoal? Esse distúrbio, ele pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar no sensor, ele pode estar direto aqui na entrada da planta, ele pode estar um efeito de ruído no sinal de erro, né? Na verdade, esse sinal de distúrbio é um sinal que eu quero evitar, né? E aqui eu vou ter o meu elemento sensor, tá? Então, eu tenho o sinal de referência, que eu vou chamar de R, ou set point. Na indústria, eles chamam muito de set point, né? E eu tenho a saída aqui do meu sistema, que matematicamente eu sempre vou usar Y. Né? E esse sinal aqui, se eu não me engano, eu uso W nas apostilas. Né? Eu vou usar um sinal mais aqui. E aqui eu vou usar um sinal menos.
Tá? Antes que vocês me perguntem, existe realimentação positiva? Existe. Tá? Não tem... O sinal aqui, eu uso a realimentação, eu uso negativa na maioria das vezes, porque é como na maioria das vezes eu vou fazer. Tá? Mas eu posso ter uma realimentação positiva e ter as mesmas características que uma realimentação negativa? Sim. Tá? Só que é bom diferenciar, né? Que quando eu penso numa realimentação positiva, quando eu falo em realimentação positiva, isso tem muito mais um sentido não de controle, né? Mas, na real, de descontrole, de instabilização. Né? Então, conceitualmente, esses termos são usados de maneira subjetiva, de certa maneira, né? De certa forma. Tá? Mas, normalmente, eu vou trabalhar com essa estrutura, com esses sinais. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Primeiro, esse é um sistema que tem duas entradas e uma saída. Tá? Tem a entrada de distúrbio, W, e tem a entrada de referência, R. Por ele ser um sistema linear, o que eu posso fazer? Eu posso estudar o efeito na saída individualmente, desligando, né, ou desconsiderando os sinais intermediários. Então, eu posso obter duas equações para esse sisteminha aqui, realimentado. Eu posso encontrar Y sobre R, e nesse caso eu vou manter a entrada de distúrbio desligada. Isso faz com que eu estude o sistema reagindo a um sinal que eu quero seguir, que é a referência. Tá? Essa equação aqui é conhecida como equação de rastreamento do meu sistema. Essa equação me diz como que o meu sistema rastreia a referência. Né? Se a gente matutar um pouquinho, no mundo das maravilhas, em que o meu Final Fantasy chega, ao invés de chegar à pomada, por exemplo, no mundo das maravilhas, essa equação aqui, Y sobre R, tem que ser unitária. Por quê? Porque numa situação ideal, dado um sinal de referência, por exemplo, eu quero que o meu... Aqui é um sistema de controle. Alguns vão ficar com inveja. Tá aqui, ó. Para quem não sabe, isso aqui é uma estaçãozinha de solda, né? No mundo ideal, se eu ligar essa estação de solda, ela tem que chegar instantaneamente. Que chique, professor, hein? Chique, né? Essa é das chique. boas. Das boas. Né? Essa estação de solda, em teoria, teria que chegar instantaneamente na temperatura de referência. Não é o que acontece, olha só. Ela tem uma certa dinâmica. Tá? Mas essa estaçãozinha aqui, eu posso controlar a temperatura, ó. Né? E ela vai demorar, mas ela vai chegar lá e vai cravar na temperatura que eu setei. Mas ela tem uma certa dinâmica, tá? É uma dinâmica inerente que é impossível eu evitar, porque faz parte da física do meu sistema, tá? Mas no mundo ideal, essa equação teria que ser 1. Dado uma temperatura de 400 graus, assim que eu ligasse, bom seria, né? A ponteira lá, pá, cravava 400 graus. Mas é uma situação hipotética, né, pessoal? Ficou bem claro que isso não vai acontecer na prática, em sistemas contínuos, né? Por quê? Porque o ferro de solda tem uma dinâmica que precisa ser vencida. A energia que eu consigo fornecer para o ferro teria que ser infinita para eu esquentar instantaneamente, entenderam? Coisa que não vai acontecer. Mas eu consigo fazer com que essa equação, eu consigo modificar a localização dos polos dessa equação e o ganho DC dessa equação para eu ter uma resposta conforme o meu desejo. Entenderam o que a gente faz em controle? A gente manipula uma equação aqui, ó, para eu conferir uma característica Y sobre R desejada, ou uma característica Y sobre W. Né? Esse é o foco, é o imo, é o cerne da teoria de controle. Né? É projetar, é primeiro entender, para depois projetar uma equação conforme as especificações. Eu quero que esse ferro de solda alcance a temperatura em 10 segundos.
Não, eu quero fazer isso em 5 e assim por diante. Tá? Então, essa é a equação de rastreamento do meu sistema, que, em teoria, teria que ser 1. Né? Existe também a equação de regulação, que é o y sobre o distúrbio. Essa equação eu estudaria ela, embora eu não vá trabalhar muito com ela aqui, eu estudaria na situação em que R de S, a minha referência, fosse nula. Por quê? Porque eu quero estudar só como o sistema vai reagir a um distúrbio externo. Por exemplo, vamos imaginar que eu esteja controlando nível num sistema, numa petroquímica lá. Eu tenho 2 tonéis, né? Que estejam conectados de uma válvula, né? E eu estou atuando na vazão de entrada de um tonel. Né? Uma situação bem normal. Então eu estou controlando a vazão que entra no tonel, mas eu tenho os 2 tonéis conectados. Se por acaso a válvula abre, né? O nível do primeiro tonel vai acabar sendo afetado, né? Então, isso seria um distúrbio. Eu quero saber como que esse distúrbio vai afetar a saída do meu sistema, que nesse caso seria um controle de altura do nível da água, por exemplo. Né? Eu estou só, né, dando exemplos comuns aí que vocês vão ouvir em várias outras cadeiras de controle. Né? Então, alguns sinais, eles não são sinais que eu quero seguir, tá? Mas eles modelam coisas que acontecem de fato, né, em sistemas reais. Essa equação é conhecida como equação de regulação. Regulação, tá? No mundo das maravilhas, né, essa equação aqui teria que ser 0. Por quê? Porque isso indicaria que o efeito de W não aparece nada na saída. Mas a gente sabe que isso também é impossível, porque no momento que eu adiciono um sinal aqui no sistema, ele vai ter um impacto que, em teoria, tem que ser temporário em Y. Por quê? Porque essa realimentação vai fazer com que o Y saia da referência e o sistema busque o ganho necessário para compensar esse sinal W aqui que mudou. Tá? Então, os sistemas eles são estudados quanto à sua característica de rastreamento e quanto à sua característica de regulação. Tá? Um detalhe importante, sistemas em malha aberta, eu consigo um bom rastreamento, mas o problema deles está exatamente aqui na regulação. A gente não vai ver matematicamente isso, mas é bem fácil de provar. Os sistemas em malha aberta, eles não regulam, porque eles não têm a realimentação. Agora, a malha fechada, sim, tem essa característica e ela é bem importante. Então, pessoal, existem essas duas equações e os sistemas podem ter dinâmicas um pouco diferentes quanto a rastreamento e regulação. Tá? Mas, na maioria das vezes, uma malha aberta bem projetada para o rastreamento, né, vai ter um comportamento não ruim de regulação, digamos assim. A malha fechada tem essa característica que, naturalmente, muitas vezes eu consigo, ajeitando um, o outro também é afetado positivamente. Tá? Mas, quando eu quiser estudar uma coisa ou outra, vocês têm que usar a equação correta. Tá? Porque essas equações elas não vão ser iguais. Tá? Até nos exercícios a gente vai fazer, ou eu vou tentar mostrar para vocês qual que é a diferença, né? Na verdade, elas têm os mesmos polos, a única diferença vão ser os zeros, né? Mas a gente sabe que os zeros podem afetar bastante a resposta. Né? Mas, enfim. Dito isso, né, eu quero que vocês deem uma lida nessa parte na apostila, tá? A apostila 6. Tá? E lá eu explico bem o que acontece, eu uso polinômios para explicar, tá? Mas, devido ao nosso tempo reduzido aqui, os nossos encontros afetados pela distância, eu vou direto para o que eu acho mais importante, que é estudar o rastreamento da função, e já considerando um caso particular, que é quando o meu H é 1. Tá?
Então, o que acontece quando eu tenho o rastreamento, a realimentação unitária, né? E uma pergunta meio que eu vou responder já, né? Quando que eu vou conseguir ter a realimentação unitária e quando não? O que é a realimentação unitária? Quando o H vira 1. Vira. É 1, né? E o que isso implica? Aqui eu tenho R e aqui eu tenho Y. Tá? Vamos voltar para esse exemplo aqui, ó, pessoal. O H, ele é um elemento sensor, né? Nessa construção que eu pensei no controlador aqui, ó. A saída, vamos imaginar que eu tenha graus Celsius. Tá? Se eu tenho temperatura e eu uso um LM35, né, que é um sensor de temperatura mais básico, a saída do LM35 não é temperatura, né? A saída do LM35 é um sinal de tensão, né? Que até o ganho dele é volts por grau Celsius, né? Então entra a temperatura no sistema e sai uma tensão, um sinal de tensão proporcional a essa temperatura, né? Então, na real, o que eu vou comparar aqui, né? Se eu fosse comparar, a minha referência não seria propriamente uma temperatura, né? Seria uma variável equivalente, né, à tensão que eu estou comparando, né? Isso, quando eu trabalho com controle analógico, é muito comum, muito comum. Se eu vou fazer um controlezinho eletrônico na protoboard usando operacionais, as minhas referências, elas vão ser provavelmente a tensão num divisor ali, usando um potenciômetro, né? Se eu quiser controlar a luminosidade, a tua referência não é, de fato, lumens ou fluxo luminoso ou lux. Não é. É uma variável que, digamos assim, representa aquilo. Outro exemplo que eu gosto de dar, imagina que eu estou projetando uma fonte chaveada para fazer uma tensão de 400 volts. Como é que tu vai conseguir realimentar 400 volts e colocar isso no operacional? É impossível, né? Eu tenho que usar um sensor, um divisor de tensão, sei lá, qualquer outro elemento, para reduzir essa tensão para os níveis de operação do meu circuito. Tá? Então, essa construção com H de S não unitário é muito comum quando o meu controle não é mediante a um microcontrolador, por exemplo, né? Quando eu tenho um circuito analógico. Mas a própria referência é compensada, né? Eu vou ter uma referência no meu circuito elétrico que é equivalente, mas não é de fato o sinal que eu tenho na saída. Agora, pessoal, quando eu vou para o mundo lá dos microcontroladores, o que vocês fazem quando vocês estão lendo o LM35? Tá? Vocês pegam o LM35, né, colocam a saída dele no conversor AD do meu microcontrolador, seja Arduino, seja o Cortex, seja o MSP, não importa, né? E esse conversor vai me dar um resultado lá como um valor num registrador, né? Esse valor vocês vão ler do conversor e vocês vão multiplicar. Vocês se lembram disso? Essa cadeira é uma cadeira de sexto, sétimo semestre. Eu acho que todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Esse valor que eu leio no registrador, eu vou multiplicar por um ganho para eu ter uma representação no código que é a temperatura de fato, né? Então, no microcontrolador, eu consigo literalmente fazer com que todo elemento sensor, o sensor mais o software, fazem com que esse H vire 1. Bem fácil. Entra a temperatura, eu converto a temperatura para um sinal elétrico, o sinal elétrico é lido pelo conversor AD, o conversor AD é convertido com um ganho, né, que depende do número de bits da conversão e da tensão de referência do meu AD, e depois eu tenho ainda o ganho do sensor inverso, né, invertido, para eu voltar a ter temperatura. Só que essa temperatura
eu tenho dentro do código, não é de fato a minha variável física externa, né? Mas vocês perceberam como é fácil fazer uma realimentação unitária quando eu trabalho com um microcontrolador? É muito mais fácil. Tá? E eu tenho uma outra vantagem em se conseguir, de fato, usar esse conceito de realimentação unitária. Porque a variável do erro, que eu vou chamar de E de S ali, ó, ela de fato se torna a diferença entre a referência e a minha saída. Então, esse é um erro literalmente proporcional às grandezas que eu estou trabalhando. Nesse sisteminha que a realimentação não é unitária, o erro, essa variável erro aqui, é diferente daquela. Né? Porque eu vou ter R menos HY, que é a leitura do sensor. Né? Então, tem duas vantagens se trabalhar assim. Ó, né? Na verdade, uma só na teoria de controle. Né? A grande vantagem de se trabalhar com a realimentação unitária é que eu consigo entender muito melhor a variável do erro. Por quê? Porque o sinal de referência é literalmente aquilo que eu quero na saída. E não é uma representação utilizando um circuitinho ou uma tensão ou uma outra coisa, uma posição, por exemplo, de um potenciômetro. Né? O R, de fato, é equivalente ao que eu quero. No código, quando eu usar um microcontrolador, eu vou dizer lá que a temperatura que eu quero é 40 graus Celsius. Entendeu? E daí o meu sistema vai tender para 40 graus Celsius. Só que dentro do computador aqui isso é um registrador, né? E fora, aquilo de fato é a variável que eu estou manipulando, né? Que eu estou tentando controlar. Né? Então a gente vai trabalhar em toda a teoria de controle, ou pelo menos na grande maioria dela, a gente vai trabalhar com essa construção. Porque, primeiro, hoje em dia é comum, é muito fácil de ter isso quando eu tenho um controle que usa um dispositivo digital, um microcontrolador ou CLP. Né? E segundo, isso nos traz um entendimento muito mais claro do que é o sinal do erro, que de fato é o que eu quero menos o que eu tenho. Tá? Então a gente vai usar e estudar a realimentação unitária, principalmente agora no início. Tá? Então, se eu tenho a realimentação unitária, né? Qual é a equação em malha fechada desse carinha, se eu for pensar? Né? Vocês já sabem, espero que decore isso, né? Eu até falo para vocês simplificarem blocos no nosso trabalho. A equação de rastreamento desse sistema vai ser ramo direto, que é CG sobre 1 mais CG, e teria o H, que é unitário aqui. Então, o que acontece? Manipulando C, eu consigo arbitrar, entre aspas, ou virtualmente, matematicamente, qualquer Y sobre R. Né? Em outras palavras, jogando os valores de ganho e de polos e zeros de C, eu posso alterar Y sobre R, ou seja, eu posso alterar toda a malha fechada, consequentemente, eu consigo alterar dinâmica e resposta também em regime permanente da malha fechada do controle. Né? Então, isso é o que a gente vai começar a estudar agora. E vamos começar a estudar realmente com um exemplo. Eu acho que é a coisa mais legal que a gente pode fazer. Vamos supor que eu tenha essa função, ó. G de S igual a 2 sobre S mais 1. Tá? Esse sisteminha operando em malha aberta, se eu aplico um degrau nele, se eu aplico um degrau nesse sistema, ele vai responder assim, né? Ele vai tender para 2 e vai demorar aproximadamente 4 segundos para fazer isso. Show? Tranquilo? Mas isso, G.
Como se eu tivesse pegado o ferro de solda aqui, ó, só a parte do ferro de solda e ligado direto o ferro na tensão máxima de alimentação. O ferro vai ter uma certa resposta, né? Eu não tenho nenhum controle, eu só estou ensaiando o sistema que eu quero controlar, que é o meu ferro de solda, a minha ponteira lá, em malha aberta. Estou ensaiando o sistema. Né? Nesse motorzinho aqui, ó. Esse motorzinho aqui, eu apliquei uma tensão e vi como que o eixo girou até chegar numa certa velocidade. Então, eu só estou ensaiando o sistema. Eu não inseri nenhum tipo de controle ainda. Tá? Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês como que o controlador age. E vocês têm que entender isso, né, nesse momento. Antes mesmo de entender o erro, porque isso também faz parte do erro, do entendimento do erro, né? Quando eu fecho a malha, o que vai acontecer? Tá? Você sempre tem que pensar isso, tá, pessoal? O primeiro controlador que vocês têm que imaginar é um controlador que é um ganho 1. Assim, é um ganho 1, eu não faço nada. Eu simplesmente realimento e insiro esse sinal, o erro, direto no meu sistema. Isso é equivalente a C de S igual a 1. Tá? Então, se eu fizer C de S igual a 1, eu vou desenhar aqui para a gente começar a entender o que acontece. Eu teria esse sisteminha de controle. Ó. Mais, menos. Beleza? E agora vamos entender o que acontece na malha fechada. Não a malha aberta. Agora eu fechei a malha. E vou aplicar um degrau aqui. Ó. A minha referência é um degrau unitário para facilitar. Vamos imaginar que o sistema parta de um ponto de equilíbrio. Que o motor esteja inicialmente parado. Tá? Vamos imaginar que essa é a resposta desse motor. Um motor bem lento, né? Bom, se bem que para 1 volt essa merda eu acho que nem vai mexer. Mas enfim. Esse sinal de saída, então, ele vai começar 0. Tá? Olhem o que vai acontecer. No momento em que essa borda acontece, quando a referência sobe de 0 para 1, o erro antes dessa borda subir era 0, porque o erro vai ser referência, que era 0, menos a saída, o sistema está parado, 0, o erro é nulo também. Mas, no momento que essa borda sobe, o sistema ele tem uma dinâmica. Assim como esse motor, se eu aplico direto uma tensão aqui, ele não vai instantaneamente começar a girar, né? Eu tenho uma dinâmica, né? O sistema ele não vai responder na hora. Tá? Então, na verdade, o sistema ele vai continuar, né, naquele instante infinitesimal. Quando essa borda sobe, o sistema não se mexe aqui. Tá? A não ser que se ele for um sistema instantâneo, tá? Mas a gente não vai estudar plantas instantâneas. As nossas plantas sempre vão ter uma dinâmica, tá, pessoal? Se a saída é 0 e a referência foi para 1, o erro, que é referência menos a saída, vai dar um salto na hora. Tá? O que o controlador vai fazer? Nesse caso, não vai fazer nada. Ele vai multiplicar esse sinal por 1. Tá? Então, esse sinal vai dar um pulinho lá para 1 também. Tá? Só que agora, de fato, existe um sinal sendo aplicado na planta. O controlador processou o erro e atuou na planta. Na verdade, esse controlador é preguiçoso, não faz nada, né? Mas, de fato, ele processou um sinal e colocou um sinal na saída dele. Tá? Que esse sinal é um sinal de controle, a gente chama. Se eu deixar um tempo passar um pouquinho, esse motorzinho aqui, se isso for um motor, vai começar a girar. E se ele começa a girar, o sinal de saída começa a crescer. Só que é aí que vem a graça da realimentação.
No momento que essa saída começa a subir, né, como a referência é constante e ficou cravada em 1, a variável do erro começa a diminuir. Então, esse erro começa a diminuir aqui. Tá? O controlador simplesmente vai pegar esse carinha e copiar para a saída. Tá? O que vai acontecer? Esse sinal ele vai subir, vai descer, então ele começa forte. Né? Esse sinal aqui, que é o sinal de controle, ele começa forte, mas como o erro diminui, esse sinal de controle ele vai diminuindo também. Tá? Então, esse controlador, que é conhecido como controlador proporcional, ele atua de acordo com a força do erro. Se o erro é forte, ele atua fortemente no sistema. Se o erro é fraco, ele vai ter uma atuação fraca. Tá? Então, o que vai acontecer com o tempo? O sistema começa a responder rápido, mas ele dá uma diminuída nessa aceleração, porque o erro vai diminuindo e o sinal de controle vai ficando cada vez menor. E aí que vem a situação que vocês têm que começar a entender. Façam esse raciocínio comigo. Né? Se eu tivesse uma situação ideal, o erro na situação ideal, no mundo das maravilhas, é 0. Porque o que indica um erro nulo? Indica que a saída tendeu para o mesmo valor da entrada. Porque R menos Y vai ser 0. Essa situação é uma situação factível aqui? Não. Por quê? No momento que esse sinal é 0, a saída do controlador também se torna 0. E se a saída do controlador é 0, o sinal de controle que eu estou agindo na planta, a tensão nesse motor seria 0. Só que se a tensão no motor é 0, o que acontece? Ele vai desacelerar até zerar. Tá? Então, essa é uma situação que não existe para esse sistema. É uma situação impossível para esse sistema. Porém, existe um valor, que é o valor em que o sistema se equilibra. E sim, é uma situação plausível. Tá? Esse sisteminha aqui, ó, como ele está configurado com esse controlador, ele é um sistema que ele não consegue zerar o erro em regime permanente. Em outras palavras, ele é um sistema que não alcança a referência jamais. Por quê? Porque no momento que essa saída começar a crescer, o erro começa a diminuir. Só que o erro não pode zerar. Porque eu preciso ter uma tensão, se for um motor, tá? Eu preciso ter uma tensão nos terminais do motor para a saída continuar girando, para o motor continuar respondendo, para eu ter uma resposta forçada, né? Senão eu não consigo. E como o controlador meu é um ganho, se esse sinal aqui não é 0, o erro não pode ser 0. Tá? Essa é uma conclusão chata, né? Se tu for pensar, professor, mas é meio óbvio. Tá, eu sei, mas eu quando eu era aluno, demorei para entender isso. Demorei muito, não pouco. Né? Mas esse é um sisteminha aqui, ó, que ele vai estabilizar com o valor. Eu queria perguntar para vocês, qual seria esse valor? Como é que eu descubro esse valor? Não é uma coisa tão simples, mas não é uma coisa tão difícil também. Tá? Eu quero saber qual vai ser o erro em regime permanente. Qual é o valor que ele vai estabilizar. Eu posso até pensar, a saída menos a referência, que é 1, tem que ser igual ao erro. Então, se eu for pensar, né? Óbvio, o erro é igual à referência menos a saída. A referência é 1, então eu já sei que o erro é igual a 1 menos a saída. Só que o que eu posso pensar também? Ó? Que o sinal de erro vezes o ganho do controlador é o sinal de controle, que nesse caso é 1. Mas o controle
vezes alguma coisa da planta vai ter que me dar a saída. Essa alguma coisa da planta, pessoal, é literalmente o ganho DC. Tá? Por quê? Porque eu quero saber como que vai ser o comportamento desse sistema depois que o transitório passou. Tá? Toda a teoria do erro, pessoal, é uma análise em regime permanente. Não é uma análise transitória, pelo menos aqui na nossa disciplina de controle clássico, a gente vai trabalhar com erro em regime permanente. Em algumas disciplinas, como controle ótimo, né, vocês vão pensar no erro como uma variável instantânea. Né? O nosso objetivo aqui é minimizar o erro em regime permanente, ou seja, o valor que o sistema vai estabilizar. Né? Qual que é o ganho DC da planta? É 2. Tá? Então, na verdade, esse sinal vezes 2 vai ser o meu próprio Y. Então, eu posso usar esse conceito e encontrar quais são os valores, né, de erro, o valor do erro que esse sistema estabiliza. Né? Porque o quê? O erro vezes o ganho DC do ramo direto, que é 2, tem que ser igual à saída. Né? E daí eu substituo aqui, ó. E daí eu vou ter 1 menos 2 vezes E, isso é igual a E. Vamos ver como é que eu calculo isso? Vamos, né? Então, ó, pessoal, o meu objetivo era descobrir qual que é o erro em regime permanente desse sistema. Mas vocês perceberam que esse sisteminha aqui, ele tem uma dinâmica associada. Né? Por quê? Porque a planta responde com uma certa velocidade, só que a realimentação muda um pouquinho a dinâmica. Porque o sinal que eu estou aplicando na planta não vai ser mais um degrau. Então, pessoal, um dos jeitos de calcular o erro é que nem eu falei para vocês. É usando o conceito do ganho DC. Ah, eu vou ter um erro. O erro vezes o ganho DC do controlador é o sinal de entrada. O sinal de entrada vezes o ganho DC da planta é o sinal de saída. E daí esse sinal de saída, a referência menos ele, tem que ser igual ao erro. E daí tu vai, equaciona e fecha um ciclo para encontrar o valor do erro, que nem eu estava fazendo ali no cantinho. Mas eu acho ainda que talvez o valor não, a forma mais simples de fazer isso e ao mesmo tempo entender a dinâmica da malha fechada é fechar a malha, né? Então, ó, pessoal, se eu tenho y sobre r, usando essas equações, eu vou ficar com 2 sobre s mais 1 sobre 1 mais 2 sobre s mais 1. Né? Multiplicando em cima e embaixo por S mais 1, vai sobrar 2 sobre S mais 1 mais 2. A equação de rastreamento da referência, que é de fato a equação de malha fechada do controle, é como o controle vai reagir quando eu mudar o set point, é 2 sobre S mais 3. Tá? Então percebam, isso é muito bizarro de entender. É uma coisa que eu não consegui entender muito bem quando eu estava fazendo essa cadeira na graduação. Mas eu espero que vocês consigam. Olhando a malha fechada, ela vai tender para 2/3 pelo ganho DC, se eu faço S igual a 0. Tá? E ela vai ter um tempo de estabilização. O tempo de estabilização ou de acomodação é 4/3 de segundo. Todo mundo entendeu? Tranquilo, né? 4/3 de segundo. Se eu olho a planta sozinha, tá? A planta sozinha, o G de S, né? Que é 2 sobre S mais 1, tem um tempo de estabilização de 4 segundos. Isso parece que não faz sentido nenhum, né? Como pode o sistema em malha aberta
ser mais lento que um sistema em malha fechada. Porque, em teoria, o sistema em malha aberta, na minha cabeça, eu sempre pensava, não tem como eu ser mais rápido que o sistema em malha aberta. Né? Porque, de fato, eu aplico a entrada no sistema e o sistema vai responder com toda a sua força, entre aspas. Só que aí que vem a grande diferença. Se eu ensaio o degrau da planta sozinha, a resposta vai ser assim. Só que a planta vai tender para 2. E é exatamente por isso que o tempo de estabilização da malha fechada pode ser menor. Qual que é o ganho DC da malha fechada? Qual que é o ganho DC da malha fechada? É 2/3. Né? Então, o que significa? Significa que eu não estou usando toda a capacidade da minha planta. É como eu pensar num fogão que pode ir até 500 graus. Mas, na verdade, eu estou indo até 100 só. E se eu vou até 100, o que eu posso fazer? Eu posso ligar ele no máximo no início, ele vai subir rápido, e depois eu alivio. E é exatamente isso que acontece aqui. Ó. O sistema estabiliza muito mais rápido. Mas, em compensação, eu limito o ganho dele. Né? Óbvio que se eu quiser seguir uma temperatura não, um set point de 2 para esse sistema, eu não vou conseguir um tempo menor do que o tempo do sistema da planta, entendeu? Porque a planta, ela age muito mais forte, entende? Né? Então, se eu tenho um limite, se eu cheguei na saturação da minha planta, eu jamais vou conseguir uma dinâmica mais rápida. Mas, se eu trabalho abaixo disso, eu consigo, de fato, tempo de estabilizações menores. Tá? E aí que tá. Eu posso usar o compensador para aumentar o sinal do ganho da planta para esse sinal ser maior e, com isso, a planta reagir mais rápido. Mais rápido, desculpa. É exatamente isso que faz com que o polo da malha fechada seja diferente do polo da malha aberta. Porque eu inseri um elemento em cascata que atua no sinal, né, modificando a entrada da planta. Tá? Então, a dinâmica interna da realimentação é muito complexa, tá, pessoal? Né? Mas, matematicamente, isso promove modificações nos polos da malha fechada e também no ganho DC da malha fechada. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então tá. Compreenderam como a realimentação altera toda a dinâmica da planta? Tá? A dinâmica do sistema, né, como um todo. Só que o nosso foco no início aqui, por enquanto, é o erro. E o meu sistema de controle, a saída, deixa eu colocar aqui em cima. Espera aí que já é aqui. Y sobre R, que eu vou chamar de G da malha fechada, a gente calculou 2 sobre S mais 3. Por um degrau, né, o ganho DC da malha fechada vai ser 2/3. Significa que... Desculpa, pessoal, estou meio mal da barriga, eu acho. O sistema vai tender para 2/3, mas a referência é unitária. Tá? Então, até está aqui, ó. O degrau que eu apliquei no meu sistema é esse sinal vermelho. Ó. Que é esse sinal aqui. Ó. E o sistema respondeu como esse sinal verde. Né? Que é esse sinal aqui. Ó. Tá? Esse carinha aqui, ó, é literalmente o erro em regime permanente. Porque esse é um sistema que não consegue operar
pelas características da planta e do controlador, esse é um sistema que quando ele alcança o equilíbrio, ele obrigatoriamente opera com erro em regime permanente. E nesse caso, como a saída tende para 2/3 e a referência tende para 1, a variável do erro em regime permanente, que é referência menos a saída no infinito, né? Depois que o transitório passou, vai ser 1 menos 2/3, que só pode ser 1/3. Né? E daí vem a pergunta, pessoal. O que eu posso fazer para melhorar o comportamento do meu sistema? Para fazer com que o sistema chegue mais próximo à minha referência. Tá? Vamos pensar o seguinte. Eu usei um ganho unitário. Eu poderia mexer na planta? Poderia? Poderia. Algumas plantas eu posso alterar, por exemplo, num carro, o carinha projeta o carro lá, daí vem um maluco e serra as molas. Isso eu estou mudando a dinâmica da suspensão. Eu posso ir lá e usar, sei lá, cortar ou usar um material diferente para alguma barra no meu sistema lá numa indústria. Com isso eu vou mudar também a dinâmica, né? Mas como é que eu mudaria a dinâmica desse motor? Eu teria que tirar, rebobinar ele? Pode ser. Teria que tirar os ímãs e colocar ímãs novos? Pode ser. Eu teria que usar outra caixa de redução? Pode ser. Percebam que essas mudanças, todas elas demandam dinheiro. Então, eu posso mexer na planta? Posso, e algumas plantas permitem isso. Tá? Mas, quando eu estou fazendo um controle, é muito mais conveniente eu alterar a equação do controlador. Essa equação que eu coloquei no ramo direto em cascata, pessoal, hoje em dia ele é implementado dentro de um computador, dentro de um CLP, dentro de um microcontrolador. Tá? Nesse caso, eu literalmente, dentro do código, li a variável, converti para um sinal equivalente à referência, subtraí esses dois sinais e criei a variável do erro. Eu posso fazer qualquer operação nesse sinal antes de aplicar ele na planta. Seja mediante um PWM, um conversor digital analógico, não sei. Né? Mas o fato é, eu posso literalmente projetar o controlador. E é isso que vocês vão fazer lá com a cadeira do professor Guilherme. Aqui eu quero que vocês entendam, mas eu quero que vocês entendam a análise só, mas a gente tem que falar em projeto também. Né? Nesse sentido, pessoal, o que eu faço com esse controlador para melhorar essa característica do erro em regime permanente? Né? Uma das alternativas mais simples é aumentar ou diminuir o valor desse ganho. Né? Antes de fazer isso, a gente não pode esquecer que a equação é essa aqui. Ó. CG sobre 1 mais CG. G, vamos imaginar que eu não posso mudar. Então, G é fixo. Ui. G eu não mudo. Eu só tenho liberdade para mexer no C. Se eu diminuo o C, o que vai acontecer? Eu vou ficar com um valor menor aqui no numerador, dividido por 1 mais um valor menor aqui também. Tá? Mas, se esse valor menor aqui for muito menor do que o 1, eu vou ficar com um valor pequeno dividido por 1. Ou seja, o ganho dessa função vai diminuir, com certeza. Tá? Agora, se eu aumento o valor de C, se eu aumento o ganho aqui, por exemplo, dobro, triplico, quadriplico ele, eu vou ficar com uma coisa maior dividido por 1 mais uma coisa maior.
Se essa coisa maior for muito maior do que 1, eu vou começar a me aproximar cada vez mais de 1, que é o meu desejo. Tá? Então, por exemplo, se eu uso o ganho 2 aqui e fecho a malha, eu vou mudar, vou usar uma cor diferente aqui para o 2. O roxo vai ficar muito difícil aí de ver. Então, vamos imaginar que eu dobrei o ganho do controlador. O ramo direto vai ficar o quê? Vezes 2, vezes 2. E aqui eu vou ficar vezes 2 e aqui vezes 2. Eu mudei duas coisas no sistema, hein? Primeiro, localização do polo da malha fechada. Eu só mexi no ganho do ramo direto e o polo da malha fechada ele foi de -3 para -5. Significa que o sistema em malha fechada vai ser ainda mais rápido. Tá? Então, eu tornei o sistema mais rápido. E o ganho DC desse carinha, cadê? Eu calculei o ganho DC, tá aqui, ó. Tá? Com o novo ganho, ele vai ficar 4 sobre S mais 5. O ganho DC, ele vai ficar 5, 4/5, né? Significa que ele vai tender para um valor mais próximo de 1. Então, na verdade, a resposta laranja ela vai ser assim, ó. Eu me aproximei um pouco mais da referência. Eu diminuí o meu erro só mexendo no meu controlador. Tá? Então, o que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Porque a gente já está se aproximando do final, quase 10h15. A gente vai estudar toda a teoria do erro em regime permanente, matematicamente falando. A gente vai definir o que a gente chama de constantes de erro, e a gente vai ter uma tabelinha, a gente vai estudar o erro para sinais diferentes da entrada constante, tá? Mas eu quero que vocês tenham bem claro o que é o erro e como a manipulação do controlador afeta na realimentação, promovendo uma mudança na malha fechada. Última coisa que eu quero perguntar, na verdade, para vocês. Isso, sim, é uma coisa que muda a vida das pessoas. Pelo menos aqui em controle. E eu vou deixar. Normalmente eu estou meio chato, mas eu vou esperar para ver se alguém responde dessa vez. Qual tem que ser o valor do controlador para eu ter erro nulo? É possível eu ter erro nulo? Quanto é que tem que ser o C para isso aqui ser 1? Vamos ver quem tem coragem. Eu vou editar e colocar os cri-cri, cri-cri. Ninguém se anima? Yolanda? Para ser 1 não tem como, senhor, eu acho. Não tem como? Tem como sim. Palavra de um leigo, né? Palavra de um leigo. Se o controlador for 0? Se o controlador for 0, vamos... Aí não vai para infinito? Quem que merece um alfajor Odara? João Vitor Pessato. Olha ali, Joãozinho. Tá? Pessoal, se o meu controlador, de alguma maneira, tiver ganho infinito, né? Não importa o ganho da planta, se ela, obviamente... se não tiver nenhum cancelamento, que fique claro. Não importa o ganho da planta. Se o ganho da planta for finito e o meu controlador tiver ganho infinito, eu vou ter aqui infinito sobre 1 mais infinito. Né? E daí o 1 não vai importar frente ao infinito. Né? Então eu vou ficar com uma função que tem ganho unitário. E se ela tem ganho unitário, a saída vai tender para o valor da referência. E o meu erro vai tender para 0.
Tá? Eu nem desenhei aqui, mas é importante desenhar. O comportamento do erro desses sistemas, enquanto a saída faz assim, o erro tem um comportamento invertido, né? Então ele vai tender para um valor. Tá? Isso na matemática da aula que vem vai ser importante. E agora vem a pergunta que é mais difícil que a pergunta que eu fiz. É possível, existe um controlador cujo ganho DC é infinito? Eu diria que não. Não, professor. Existe, pessoal. Homens e mulheres de pouca fé. Pessoal, existe um carinha cujo ganho DC é infinito. E esse carinha é esse malandro. Quem que é esse malandro? Degrau. Não. Não. Ele seria um degrau se ele fosse um sinal, mas ele é um sistema. Né? Que sistema tem como função de transferência 1 sobre S? Vocês já esqueceram, pessoal? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Tô com vontade de matar vocês. Vocês não se lembram? Impulso? Não é um impulso, pô, não é um sinal, velho. Isso não é um Ah, sinal. tava com o microfone ligado, não vi. Não é um sinal. Não, não tem problema. Eu já não falei isso pra vocês. Eu me lembro de ter falado. Esse carinha aqui, ó, se eu pensar... Deixa eu ver que oração pra ver quanto tempo eu vou poder ficar xingando vocês. Se eu penso em y sobre x igual a 1 sobre s, y é igual a 1 sobre sx. Se eu faço a inversa disso, o que que eu tenho? Y de t é igual ao quê? Eu vou desistir da minha profissão. Vou desistir da minha profissão. Vou cancelar essas lives. Né? Eu vou pegar o dinheiro que eu tenho guardado e vou viajar. Pessoal, esse carinha é um integrador. Professor, Ah! é que teve colegas que responderam no chat ali, integrador. Mas eu não tô olhando o chat. O Pessoal, senhor não vai poder xingar a gente tanto. deixa eu ver quem. Vivian, parabéns. É um integrador, pessoal. Né? Era um alfajor. É exatamente, né? Vai receber eu gosto de falar, vai receber um J alfajor. É Ele é imaginário. imaginário. Porque é um- KKKK. Porque é um alfajor imaginário, exatamente, tá? Essa função, voltando agora, pessoal, depois do meu momento de tristeza e desespero, C de S igual a 1 sobre S é um integrador. Tá? Então, na verdade, esse controlador, a saída dele é a integral da entrada. Tá? O ganho DC, desse carinha, se eu faço C de 0, eu tenho infinito. Então, como o João queria, existe um controlador cujo ganho DC é infinito. E ele é o único que tem essa característica. O único carinha que eu consigo ter ganho DC infinito é quando eu tenho um polo na origem. E quem tem polo na origem, só o integrador. Tá? O que vocês têm que entender é como que o integrador corrige o erro. Tá? Como que o integrador é capaz dessa proeza maravilhosa. Tá? Vou lembrar vocês aqui. Ó. Integrador. Tá? Se eu aplicar um pulso no integrador, a saída do integrador vai ser uma rampa. Só que quando a entrada zera, como o integrador é um acumulador, ele fica acumulando o sinal,
ele é o único carinha que consegue manter a saída ativa mesmo com a entrada zerada. Então, na verdade, se eu faço a integral do erro, né, o integrador consegue manter o sinal de entrada na planta mesmo se o erro zerar. Na verdade, não é mesmo se. O integrador, pessoal, ele só para de integrar se o erro zera. Então, a única situação de equilíbrio com um controlador integral é zerando o erro. Senão, o sistema instabiliza. Viu que bonito? Vocês têm que ver a beleza disso. Vocês têm que ter tesão por isso, pessoal. Porra, eu dou essa cadeira há 8 anos, 7 anos, e ainda tenho tesão, né? Espero que a minha esposa seja assim. Beleza? Com a minha esposa, né? Pessoal, eu vou encerrar por aqui, porque eu já falei muita merda para uma aula. Eu tô gravando, e eu não vou querer editar tudo isso. Mas na aula que vem, a gente vai ver toda a matemática. Mas a beleza, afora a matemática, mudando o C, alterar a dinâmica e alterar o comportamento em regime permanente do meu sistema. Beleza, meus queridos? Vocês estão animados? Não muito, professor. Não muito.